Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença para adorá-lo, adorar o único digno de honra, glória, louvor e adoração. Aleluia! Nós somos chamados por Deus para adorá-lo através do seu Filho Jesus Cristo. E vamos adorar a Deus nesse momento, aleluia, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, você coma, você deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar meditando hoje em Lucas, no seu capítulo 16, Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, no capítulo 16, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Amém, glória a Deus, estado de oração. Aleluia, e em oração o Senhor me trouxe nesta palavra hoje, contando a história de dois homens. Um era rico e o outro era mendigo. Aleluia, glória a Deus. Um era abastado em riqueza, ou seja, ele era riquíssimo. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura. Aleluia. Ele se vestia de púrpura, e púrpura aqui, aleluia, nos indica que ele era um homem não tão somente rico, mas ele era milionário. Aleluia, glória a Deus. E de linho finíssimo. Aleluia. E que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Todo dia ele se ostentava. Ele ficava se ostentando. Aleluia, glória a Deus. Ele se regalava nas suas riquezas, nos seus bens. Aleluia, todos os dias. E ele era um homem que não se preocupava com a sua vida espiritual. Ele era um homem que não se preocupava com Deus. Aleluia, com a sua salvação. Glória a Deus. Se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também nessa cidade, aleluia, certo mendigo. Aleluia. Aqui o doutor Lucas não relata o nome desse mendigo. Certo mendigo, relata assim, chamava Lázaro. Ele não relatava o nome do rico, mas o nome do mendigo ele relata. Aleluia, glória a Deus. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, ou seja, ele estava enfermo, ele era mendigo, ele morava nas ruas, e ele estava coberto de chagas, de enfermidade, que jazia à porta daquele, ou seja, ele estava sempre na porta da casa ali, daquele homem rico, pedindo esmolas, esperando algo para comer na porta daquele, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Aleluia.
Os ricos, naquela época, eles comiam, aleluia, com um pão. Eles faziam do pão como se fosse uma colher, aleluia. Eles pegavam o pão ali, e ali pegava com a comida, eles pegavam o pão e comia. E os mendigos ali, como Lázaro, ficavam esperando, aleluia, e desejando que o pão caísse da mão deles. Aleluia, cantará manai, para que eles viessem se alimentar das migalhas que caía da mesa. Aleluia, da mesa dos seus donos, da mesa do rico. Lázaro desejava que o rico deixasse ali o pão cair para ele poder comer. Aleluia, glória a Deus, para ele poder se alimentar. E até os cães, olha o sofrimento do mendigo Lázaro. Aleluia, glória a Deus. Olha o sofrimento dele. Até os cães vinham lamber das feridas, das úlceras do mendigo. Aleluia, glória a Deus. As feridas eram muitas. Aleluia. Escorria a água das feridas dele. E os cães então vinham lamber as feridas das úlceras de Lázaro. Era um homem sofrido. Sofrido aqui na terra. Aleluia. Humilhado aqui na terra. Cantará, surimiandaramanai. E nós vemos aqui, versículo 22 do capítulo 16 de Lucas. Aconteceu que morreu o mendigo por causa das úlceras, estava doente, não se tratava. Ele veio a morrer e ser levado pelos anjos. Aleluia! Para onde? Para o seio de Abraão. Oh, glória a Deus! Foi levado pelos anjos. Aleluia! Morreu também o rico. O rico também morreu. Aleluia! E ele foi sepultado. Aleluia! No inferno, estando em tormento, o rico apenas foi sepultado. O mendigo Lázaro, que sofreu aqui na terra humilhação, sofreu aqui na terra descaso. Aleluia! Aramanai. O pobre, o mendigo, ele foi levado pelos anjos. Já o rico não. O rico foi sepultado, tão somente. E ele foi para onde? Para o inferno. No inferno, versículo 23 do capítulo 16 de Lucas. No inferno, aleluia, estando ele em tormento, levantou os olhos. E ali, levantando os olhos, ele viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seio. Ele então olhou ali no inferno, em tormento por chamas, porque no inferno tem fogo, fogo que não se consome, que não se apaga. E quem for para o inferno vai experimentar desse fogo. Aleluia. Vai sofrer com esse fogo em chamas. Vai ser ali, aleluia, sofrido para aquele que for para o inferno. Aleluia. Para aquele que não tem misericórdia do pobre, do necessitado. Para aquele que vive uma vida aqui regaladamente, sem preocupar. Aleluia, com o mendigo, com o sofrimento do mendigo, com o sofrimento do pobre, do necessitado, para aquele que faz vista grossa, aleluia, porque o rico, ele fazia vista grossa ali, aleluia, ele fazia zombaria com Lázaro, ele fazia chacota de Lázaro, do sofrimento de Lázaro. Aleluia, Ramanai.
E no inferno, estando ele em tormento, ele olha para cima, levanta os olhos e ele vê. Lá ele vê quem? Pai Abraão. Lá ele vê o nosso Deus. Aleluia. E ele vê também Lázaro. Aleluia, no conforto, no seio de Abraão. Essa expressão seio de Abraão é descanso em Deus, é conforto em Deus, é conforto no seio. É como um filho, um bebê, ele nasce e ao nascer ele é colocado ali no seio da mãe para sentir o calor do corpo da mãe. Ele é colocado no seio para alimentar, para ter a sua primeira alimentação, amamentação. E ali ele se sente seguro. Aleluia. Ele se sente seguro, ele se sente quentinho, ele se sente amado. Aleluia. Então o rico lá no inferno, em tormento, ele olhou, levantou os olhos para cima. Aqui já é uma indicação que o inferno fica embaixo. Ele não fica em cima, não. Em cima fica o céu. Aleluia! É a mansão celestial para onde nós vamos morar. Agora embaixo fica o inferno. Por quê? Porque Lázaro estava lá. Lázaro não, o rico estava lá em tormento e ele então olhou para cima e contemplou Lázaro com Abraão, no seio de Abraão, com Deus, feliz, em paz, seguro, aleluia. E aqui nós vemos então que o rico começou a clamar, Pai. Aí sim ele começou a clamar a Deus. Por quê? Porque lá enquanto ele estava em vida na terra, ele não estava nem aí com Deus, em clamar a Deus, em buscar a Deus, não. Aleluia. Mas lá no inferno, ele então clamou a Deus, dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque então a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aleluia, ele estava tão atormentado que ele viu aquela cena ali, linda, de Lázaro, aleluia, no conforto do seio de Abraão, em paz, aleluia, no refresco do seio de Abraão. Cantara, banamana, surimiandaramanai, iria de cantaramanai. Ele então clamou, Pai, basta só Lázaro molhar a ponta do dedo dele. Manda ele fazer isso, tem misericórdia de mim. E colocar aqui na ponta e me refrescar minha língua, porque eu estou aqui em tormento nessa chama, tem misericórdia de mim. Versículo 25 do capítulo 16 de Lucas. Porém, Abraão, ele disse, filho, olha o amor de Deus, aleluia. O rico havia ali, aleluia, havia ali desprezado Deus em vida. E agora ali no inferno, o Senhor ainda chama de filho. Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens. Você recebeu os seus bens na terra. Em sua vida, enquanto você estava em vida, você recebeu os seus bens, lembra disso. E Lázaro, igualmente, recebeu os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado. Aleluia. Seio de Abraão é consolo de Deus. Ramanai. Aqui ele está consolado e tu estás em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Não tem como não. Filho, não tem como não.
Não tem como Lázaro ir aí, molhar a ponta do dedo dele e refrescar a sua língua. Existe um abismo, aleluia, entre nós e você. Então, há um abismo, outra descrição do inferno, ele é embaixo e há um abismo de separação, um grande abismo, que separa o céu do inferno. Aleluia! E não tem como quem está no céu ir para o inferno. Quem está para o inferno ir para o céu. Não tem como. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós daqui. Então, versículo 27, replicou o pai, eu te imploro, mais uma vez, o rico implorando a Deus, aleluia, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Aí o que ele fez? Pai, eu te imploro, me manda aí até a minha casa paterna, me dá a chance, oportunidade de voltar na minha casa paterna, na minha vida, para me avisar os meus 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos que estão no mesmo caminho, andando no mesmo caminho que eu andava lá, vivendo regaladamente, vestido de linho de púrpura e não se importando com os demais, não se importando com Deus, não buscando a Deus. Aleluia, aramanai. Deixa eu ir lá avisar eles, pai. O rico dizendo, deixa eu ir lá avisar eles, para que eles não venham, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho. Deixa eu ir lá, servir de testemunho para eles, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Deixa eu ir lá, pai. Eu vou avisar eles, eu vou servir de testemunho para eles, e eles me vendo, aleluia, eles não vão vir para esse lugar, eles vão se converter do seu mau caminho em vida. Nós temos que nos converter do nosso mau caminho em vida. Aleluia! Cantará manai. Respondeu então Abraão, eles têm Moisés lá. Aleluia, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele ainda insistiu, o Senhor falou com eles, olha, eles têm Moisés lá. E tem profeta lá que prega o evangelho de Cristo, que fala do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Aleluia. Eles que ouçam. Dê ouvidos para os profetas que tem. Dê ouvidos para os Moisés de hoje, que estão pregando a palavra de Deus, que estão falando do amor de Deus para você, que é Jesus Cristo. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! Enquanto você está em vida. Então o Senhor falou para eles, olha, eles têm profetas e Moisés lá, não precisa ser lá não. Aleluia! E ele ainda insistia, o rico insistia com ele. Mas ele insistiu, não, pai. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Deixa eu ir. Se alguém dentre os mortos vier aqui, aleluia, e falar com eles, eles vão ouvir, eles vão dar ouvidos. E o Senhor então, no versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se não está ouvindo os profetas, os pregadores, aleluia, os ministros da palavra do Senhor, tampouco vai vir alguém que morreu e eles vão acreditar. Aleluia, que palavra maravilhosa para nós. O mendigo aqui na terra, ele era só chamado de mendigo.
Mas Deus deu um novo nome para ele lá no céu. Aqui você está sendo humilhado, maltratado. Aleluia! Fica firme na presença do Senhor, sendo humilhado, sendo maltratado, sendo rejeitado. Fica firme na presença do Senhor. Porque lá no céu Deus vai te honrar. Lá no céu é lugar de descanso para você. Aqui você está sendo chamado de mendigo. Aleluia. Lá no céu você vai receber o nome. Lázaro lá no céu recebeu o nome de Lázaro. E o rico? O rico nem nome ele teve. Lá no inferno nem nome ele teve. Aleluia. Ramanai. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vale a pena sofrer aqui na terra. E lá no céu nós seremos galardoados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. E te convencer, o tempo é agora de se converter do seu mau caminho, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, buscar o Senhor. O tempo é agora, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia! O tempo é agora. Amém? Jesus Cristo te ama.